Nós vamos fazer, irmãos, a leitura da palavra de Deus, baseados nos evangelhos. Evangelho de João. Vamos abrir a palavra de Deus. Esse é o texto base para a nossa lição de hoje, o nosso estudo de hoje. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 46. Do versículo 46 até o versículo 54. Quando nós lemos a palavra de Deus, irmãos, é genuinamente notável a quantidade de orações que nós encontramos na Bíblia. E também é extremamente notável quantos ensinamentos sobre orações, ou sobre a doutrina da oração, melhor falando, também nós encontramos nela. Então, a Bíblia está simplesmente cheia de orações e se nós dedicássemos em nosso tempo, enquanto cristãos, maior tempo, na verdade, sendo repetitivo, para o estudo do tema oração, nós descobriríamos que a doutrina da oração, ela permeia toda a palavra de Deus. Então, a doutrina da oração não é um tópico secundário que deve ser deixado como algo de segunda importância, mas é um assunto importante e, portanto, não pode ser desprezado. E é por essa razão que, quando nós buscamos na Bíblia e lemos a Bíblia, nós vamos encontrar várias histórias envolvendo oração, vários exemplos de oração, inúmeras orações, cantos oração, que é o que nós encontramos principalmente no Saltério. E, diferentemente, a igreja hoje ela anda na contramão quando nós falamos sobre oração. É por essa razão que a falta de oração na igreja ela é tão contraintuitiva e, portanto, é algo tão danoso, algo tão sinistro, eu poderia dizer assim, algo tão satânico. Porque se a Bíblia nos ensina que a oração ela muda todas as coisas, a oração muda o status quo, ou seja, o estado presente em que nós estamos vivendo, porque o Senhor determinou que as coisas acontecessem através da oração, ou seja, inclinando o seu povo a orar e clamar a Ele para que venha e intervenha. Quem é que tem maior interesse de que a igreja não ore? Quem é que deseja que as orações, quem mais deseja que as reuniões de oração das nossas igrejas estejam vazias, que ninguém venha orar? Quem mais tem interesse em tudo isso? Se a oração revela o grande poder de Deus, quando atende os pedidos de seu povo, fazendo avançar o seu reino, certamente Satanás é aquele que tem interesse na falta de oração dos cristãos. Satanás é aquele que tem o maior interesse de que o povo de Deus deixe a oração de lado. A oração, irmãos, é uma parte básica, mas ao mesmo tempo poderosa da nossa vida cristã. A Bíblia não prevê que um cristão possa viver a sua vida sem uma vida de oração. A igreja que não se dedica em oração, portanto, ela não age como uma igreja de Cristo. A igreja que não tem suas orações rotineiramente respondidas, não é uma igreja cristã normal. E se nós não acreditamos ainda nisso, veja como a Escritura nos dá vários exemplos de como o Senhor respondia e ainda hoje responde às orações do seu povo, quando este rotineiramente ora e, consequentemente, recebe do Senhor as respostas às suas orações, ou das suas orações. Então, em resumo, se não estamos orando e não estamos, portanto, obtendo as respostas das nossas orações, algo terrivelmente está errado conosco, algo terrivelmente está errado com a vida da igreja moderna. Então,
Olhem essa passagem. João 4, de 46 a 54, constitui um relato maravilhoso e ao mesmo tempo convincente de um dos sinais de Jesus. E também nos dá um exemplo de uma oração extremamente ousada, muito corajosa, e por isso que o tema do nosso estudo hoje diz respeito a esta grande oração e a grande resposta à oração. Veja, dirigiu-se, versículo 46, novamente a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judeia para a Galileia. Nosso desejo hoje à noite, irmãos, é tentar extrair algumas verdades que são muito importantes dessa narrativa bíblica aqui e também de outras referências bíblicas que nós vamos buscar. E o nosso desejo é que, ao estudar ainda mais a doutrina da oração, que essas verdades elas mudem a maneira como nós oramos, a maneira como nós costumamos orar nos dias atuais. Então, em primeiro lugar, e esta vai ser a nossa primeira consideração, tratando de como nós devemos nos apresentar ao Senhor, fazendo grandes orações e esperando então grandes respostas de sua parte. A primeira consideração que nós vamos trabalhar hoje aqui nessa reunião é que nosso Senhor nunca se incomoda com grandes orações. Nosso Senhor não se incomoda com orações ousadas, orações corajosas. Por que eu estou dizendo isso? Porque nunca na Bíblia você vai encontrar um exemplo do Senhor no Antigo Testamento ou de seu Filho Jesus Cristo no Novo Testamento reclamando porque as pessoas pediam a Deus que fizesse demais por elas. Você não vai encontrar isso. O único relato, para que não fique nenhuma dúvida, né? Porque normalmente quando a gente é instigado a pensar um pouco em determinados temas, o nosso senso crítico sempre fica: e aquilo ali, e aquilo ali, e por que isso aqui? E por aí vai. Lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 20, se não me falha a memória, você vai ter apenas um episódio em que Jesus vai negar um pedido. Vocês lembram? Quando os discípulos, na verdade Maria, ela era mãe, mas era discípula do Senhor, juntamente com os seus filhos, os irmãos de Jesus, vão pedir a ele lugares especiais no reino. É o único momento que há um pedido a Jesus e Jesus o nega. Ele vai negar esse pedido aí. Era um pedido grande, de fato, não é? Era um pedido ousado também, não é verdade? Mas não era a lógica do reino. O maior no reino deveria ser o menor. Mas em todas as outras passagens bíblicas, irmãos, qualquer pesquisa que você fizer, que eu fizer, não nos revelará o Senhor, tanto no Antigo quanto o Filho de Deus, no Novo,
incomodado porque os seus filhos estavam pedindo coisas demais para ele. Você não encontra. Pelo contrário, Deus continuamente vai revelar na palavra repreensão ao seu povo porque eles não tinham fé. Você lembra de Jesus no barco? Eles ainda não sabiam, eles não tinham ideia ainda de quem era Jesus. Vamos lembrar lá em Mateus capítulo 8. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículos de 2 a 27. Mateus capítulo 8, versículo 23, melhor falando. Mateus 8, a partir do versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Você tem um exemplo aqui de uma repreensão do Senhor Jesus aos discípulos por não crerem naquele que estava no barco. Eles já estavam caminhando com ele. Não era a primeira vez que eles estavam com Jesus, mas isso fez com que eles ficassem como que nocauteados com a ação de Jesus ao falar e calar toda aquela tempestade, vento e tempestade e toda aquela agitação, a ponto de fazer o barco naufragar. Jesus os repreende por sua falta de fé. Você vai encontrar outros exemplos na Bíblia, mais à frente eu vou apresentar mais outros para vocês. Mas por que isso é importante, irmãos? Porque longe, repito, do Senhor se incomodar quando o seu povo em oração faz grandes pedidos a Ele, Deus continuamente repreende o seu povo porque eles não têm fé. Qual é a lógica disso? Orações grandes, orações ousadas, orações corajosas não perturbam a Deus. Orações pequenas, orações anoréxicas, incrédulas, o incomodam, porque revelam falta de fé da parte de seu povo. É como se nós disséssemos: nós não sabemos quem está descansando em nosso barco. No barco da nossa vida, que nos conduz para a glória eterna, nós não conhecemos quem é o nosso Senhor. É como se nós disséssemos isso. Então, João 4 nos revela a história do filho de um nobre que havia sofrido uma febre quase fatal. Voltem para lá comigo, por favor, para João capítulo 4. Ele tinha ouvido falar que o rabino de Nazaré estava curando os enfermos. Esse pai, então, ele se aproximou de Jesus e lhe implorou que curasse seu filho. O que é notável nessa narrativa, irmãos? Porque ela é impressionante. O fato notável nessa história é que Jesus não precisava estar presente para curar milagrosamente aquele menino. Imagine um caso semelhante hoje: pedir a um médico que operasse um paciente doente sem que estivesse presente. É mais ou menos isso aí. Então, aquele homem de origem nobre, ele teve fé suficiente para simplesmente confiar na palavra de Jesus. Ele confiou. Primeiro ele queria que Jesus fosse. Jesus apenas disse: volte para sua casa. Não foi isso? Ele disse assim: vá, teu filho vive. E o relato do Evangelho então diz que aquele homem creu na palavra que Jesus lhe disse e voltou para casa, seguiu o seu caminho. Aqui você tem, meu irmão, um exemplo de uma fé ao mesmo tempo simples e ousada.
Veja, a fé daquele homem foi recompensada. O Senhor manifestou graça a ele, compaixão, misericórdia. Quando ele voltou para casa, seus servos o encontraram e o informaram que o seu filho estava bem. E aí ele perguntou assim: quando foi que a febre começou a baixar? A resposta foi dada, e a hora bateu certinho com o momento em que ele estava com Jesus, e Jesus disse: pode voltar para casa porque o seu filho vive. Veja que interessante isso. E como isso é importante para nós, meus irmãos, quando nós nos reunimos para orar. Por quê? Deus se deleita em responder orações grandes e ousadas, corajosas e cheias de fé. Isso não quer dizer que o Senhor não esteja preocupado com os problemas menores e mais comuns da nossa vida. Não, nada disso. Deus se importa com todos os detalhes da nossa vida. Isso é impressionante, mas o que eu quero destacar aqui é que o Senhor, Ele aprecia a grande fé visionária de seus filhos. Vocês lembram quanto tempo a gente demorou para comprar esse anexo? Os mais antigos lembram. Porque era uma casa pequena, porque não ia fazer diferença, porque era muito cara, porque a gente não tinha condições. Quanto tempo passou para a gente comprar a casa? Será que nós conseguiríamos ter comprado antes? Nós não colocamos isso em oração e não pedimos a Deus. Se a gente não pede, Ele não dá. Os pais terrenos, eles têm prazer quando seus filhos confiam neles. Quem é o pai que não se alegra quando vê que o filho se deleita e tem confiança e acredita no que o pai diz e no que o pai faz por ele? Agora imagine o nosso Deus. A Bíblia o chama de nosso Pai Celestial. Jesus nos ensinou a orar, nosso Pai que está nos céus. Imagine o nosso Deus como se sente quando seus filhos têm fé grande e ousada, a ponto de acreditar que Ele pode fazer qualquer coisa por eles, qualquer coisa. E aqui mais uma vez, para que não reste dúvida, lembrem que em uma das nossas primeiras lições, nós usamos 1 João 5, lembrando que qualquer coisa, isso a gente nem precisa dizer, né? Para o crente, significa pedir aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Você nunca vai pedir algo contrário. Mas o que é trágico em nossos dias? Que muitas vezes o que nos falta é esta fé. Que Jesus disse que se fosse pequena, do tamanho de um grão de mostarda, já faria muitas coisas. Mas Ele perguntou também se, quando viesse, encontraria alguma fé ainda nesta terra. Veja como é interessante isso, porque por vezes, irmãos, nós oramos por alguém que está enfermo. Vamos aqui tomar um exemplo de alguém entre nós que está tratando de um câncer. E a nossa falta de compreensão sobre a doutrina da oração nos leva por vezes a orar para que Deus alivie o tratamento do irmão ou da irmã, não é verdade? Que Deus afofe a cama, que Deus console, mas a gente tem dificuldade de orar pedindo a Deus que cure a pessoa. Se a gente não ora assim, a gente também não tem a resposta. Parece que nós vemos Deus como alguém que é forte o suficiente para aliviar o nosso sofrimento e a nossa dor, mas não forte o suficiente para restaurar um irmão nosso e levantá-lo da cama, e nós então ouvirmos a notícia: ele está curado. Porque isso soa muito místico ou carismático em nosso meio, mas na verdade, irmãos, o Senhor nos manda orar assim. Veja, é diferente do dom apostólico de curar. Os apóstolos iam e curavam as pessoas. Eles referendaram
o ministério de Jesus e foram pilares de fundação da igreja no Novo Testamento. Isso não tem nada a ver com tocar nas vestes do apóstolo Paulo e ser curado, absolutamente. Mas Deus nunca disse para a gente deixar de orar, pedindo que o Senhor curasse o seu povo de suas enfermidades. Então, quando nós oramos, mas não somos ousados em nossas orações, nós deixamos de experimentar grandes coisas. Desde a pandemia que nós temos nos dedicado mais à oração, eu creio nisso. O Senhor trabalhou a vida da nossa congregação para que nós orássemos mais. Ele chamou alguns para si, porque já estava determinado o dia deles. Mas quantos o Senhor não restaurou? Irmãos que foram entubados 2 vezes, em um período em que muitos não sobreviviam nem a uma intubação. Irmãos com mais de 80% dos pulmões comprometidos, e o Senhor curou e restaurou. Carrega as marcas, segue-se um tratamento, mas o Senhor levantou. Irmãos ainda hoje que trazem boas notícias para nós. Simone está aqui com a gente, esposa do Paulo, para contar as bênçãos da cirurgia que ela fez e que não haverá necessidade de tratamento subsequente. O Lindinalvo mandou uma mensagem para mim hoje, diácono Lindinalvo: pastor, agradeça a igreja por mim, porque a notícia hoje foi alvissareira, restam pouquíssimos nódulos, os médicos estão animados com isso. Deus responde às orações, e nós devemos pedir por isso. Mas se nós não seguimos nessa linha, ou seja, se nós não rogamos ao Senhor e pedimos a Ele grandes coisas, também não teremos grandes respostas. Uma outra passagem aqui que eu queria usar agora no Antigo Testamento como uma comparação importante, está lá no 2º livro dos Reis. Por favor, vamos para lá. 2º livro dos Reis, capítulo 13. Você deve conhecer essa passagem aqui, uma passagem curiosa. A partir do versículo 14. Nela nós lemos o último evento, 2 Reis 13, a partir do versículo 14, lemos o último evento registrado da vida do profeta Eliseu, o sucessor do grande profeta Elias. O rei israelita naquela época era um rei apóstata chamado Jeoás. Ele havia visitado o profeta, ele estava muito triste porque a morte do profeta se aproximava, mas também ele estava muito agitado, ansioso pelo ataque iminente do exército sírio ao reino de Israel. Eliseu então havia adoecido com uma doença da qual ele morreria. E olhem que interessante, a partir do versículo 14, o que é que nós temos, o que temos aqui. E aí com esta passagem eu quero aplicar e encerrar. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios
até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os círios. Eu escolhi essa passagem aqui, irmãos, como uma aplicação final para a gente concluir essa primeira consideração sobre esta parte, este tempo que nós vamos passar meditando sobre a doutrina da oração, falando sobre grandes orações e suas grandes respostas. Veja que passagem interessante. A maioria de vocês já conhecem. O profeta ficou zangado com o rei Jeoás, não foi? Por que ele ficou zangado com o rei Jeoás? Por sua falta de fé. Eliseu deu a entender que a extensão da vitória militar do reino de Israel dependeria de quantas vezes o rei acertasse flechas no chão. Ele estava mostrando e ensinando algo a ele. A profecia foi: nós vamos vencer. E aí ele volta para o rei e manda que ele atirasse as flechas no chão, e ele teve apenas ele apenas atira 3 flechas, ou seja, a sua fé foi tão pequena que apontou para uma vitória extremamente insignificante. Ele não pensou grande, ele não pediu a Deus uma vitória abrangente. Repetidas vezes, nosso Senhor repreendeu os seus discípulos por esse mesmo tipo de falta de fé. Veja o que o profeta disse: você deveria ter atirado mais, você iria então ferir os círios até os consumir completamente, porém só 3 vezes agora você os ferirá. O Senhor continua a nos lembrar que a nossa falta de fé por vezes nos impede de orar mais, fervorosamente, ousadamente, pedindo grandes coisas, e por isso o Senhor não nos responde também da mesma forma, da mesma maneira. Eu sei, a Bíblia diz: Deus sempre nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Porque no final das contas, irmãos, não depende de nós, nós sabemos disso, depende sempre de Deus. Mas isso não é motivo, desculpa, para que a gente então, uma vez que Ele nos deu a palavra para estudar e entender o assunto, não oremos como Ele nos ensina a orar. Portanto, irmãos, em nosso meio, na vida de outras igrejas, em outras congregações, o Senhor tem respondido às orações de seu povo. A pergunta final que eu faço é: o que nós queremos de verdade quando nos reunimos para orar? Qual é o desejo do nosso coração que, sendo lícito, o nosso Deus não tenha poder para atender? Ele tem a palavra final, é fato. Mas o que é que Ele nos manda fazer? Peçam. Peçam. Assim como, por vezes, um filho sabe que ele já tem uma resposta de seu pai. Não. Mas ele insiste e pede, e às vezes o pai diz sim. É o que nós vamos fazer agora. É o que nós devemos fazer constantemente. E à medida que estudamos mais sobre esse tema, minha oração, meu desejo é que nós continuemos a pedir grandes coisas, pedir que o Senhor nos abençoe, faça-nos crescer em graça e conhecimento, nos faça prósperos e relevantes em nossa cidade, para o nosso país, para abençoar outras igrejas irmãs no mundo. Nós continuamos a esquecer quem é o Deus a quem nós servimos e quem é o Cristo que nos salvou. Agora, diante da tragédia do terremoto, na Síria e na Turquia, os homens que estavam ali, envolvidos em uma verdadeira operação de resgate. Interessante, você não vê uma feminista lá, né? É só homem mesmo.
resgatar uma criança ainda com um cordão umbilical debaixo dos escombros. Deus responde ou não grandes orações. Tem muita gente lá ainda presa, muita gente certamente ainda viva. Vamos orar pedindo a Deus que aqueles homens consigam resgatá-las. Vamos pedir a Deus que nos ajude a enxergar o mundo de uma forma diferente, pois nós somos um povo de fé. Vamos orar. Ó Deus nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de meditarmos sobre este tema mais uma vez. Um tema que não deve ser considerado secundário para nós, ó Senhor, mas é um assunto importante para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada de fé, a doutrina da oração. Assim, Senhor, nós rogamos que nos abençoe e que nesta hora, primeiramente, aceite a nossa gratidão pelas orações respondidas, porque pedimos por nossos irmãos enfermos e o Senhor os tem curado, tem assistido, o Senhor tem restaurado. Agradecemos pela vida da nossa irmã Simone, pois o Senhor tem feito grandes coisas por ela, por Paulo, por sua casa. Agradecemos pela vida do diácono Lindinalvo e pelo que o Senhor tem feito na vida do seu servo, e como o seu coração hoje está radiante de alegria, pois o Senhor responde às orações de seu povo. Agradecemos porque continuas a cuidar de cada um dos teus servos, em meio ao teu povo, os nossos familiares, amigos por quem oramos, pois o Senhor é maravilhosamente poderoso e não há nenhum pedido que seja demais para o Senhor. E o Senhor se agrada quando o teu povo te busca fervorosamente em oração. Assim, Senhor, nesta hora pedimos que nos dirija, pois nós temos súplicas que têm sido apresentadas toda a semana por nossa casa, por nossos filhos, por nosso cônjuge, por nossos empregos, pelo que temos ou ainda não temos, pelo bem e o avanço do teu reino neste mundo, pela edificação da igreja, pela salvação das almas, pela igreja sofredora, pelas famílias que sofrem por catástrofes mundiais, como agora na Turquia e na Síria. Ó Senhor, vem e visita a tua igreja. Ó Senhor, vem e atende às nossas súplicas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.